Olá, a Câmara aprovou em caráter definitivo a suspensão de parcelas do programa Profut enquanto durar a calamidade pública provocada pelo coronavírus. Quem explica para a gente a proposta é o relator do projeto, o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, uma alegria poder estar participando hoje do programa. Deputado, qual é o perfil? Eu queria que o senhor dissesse em linhas gerais o que é o Profut e qual é o perfil dos clubes que estão sendo beneficiados aí por essa medida da suspensão do pagamento. Claro. Olha, o Profut, a maneira mais fácil de quem está em casa entender o que é o Profut nada mais é do que um refis para o setor do futebol, né? Então, é natural que o parlamento, de tempos em tempos, faça um refis para determinados segmentos que estão precisando. E foi feito em 2015, eu já era deputado federal, um refis para os clubes, né? Então, os clubes que em 2015 eram devedores da União, eles tiveram oportunidade de refinanciar essa dívida com a União. Então, eles parcelaram essa dívida. Os benefícios são vários, volta a ter certidão negativa, entre tantas outras coisas. Então, eles pegaram essa dívida, que não era pequena, e parcelaram essa dívida com a União. Naquela oportunidade, em 2015, a grande maioria esmagadores dos clubes brasileiros aderiram ao Profut. Obviamente que nos últimos 5 anos, alguns clubes não conseguiram pagar essas parcelas e acabaram perdendo o Profut, como qualquer programa que tem de refinanciamento. Mas tantos outros mantiveram as suas obrigações em dia. E o que esse projeto que nós aprovamos agora no Congresso Nacional diz? Ele suspende o pagamento do Profut durante o tempo da pandemia. Então, o que aconteceu com os clubes brasileiros durante a pandemia? As receitas caíram no chão, foram lá para baixo. E aí, sem receita, por exemplo, não tem mais público no estádio, né? Os torcedores não podem frequentar os estádios. Então, você imagina o impacto que isso teve no orçamento dos clubes brasileiros. E ainda assim, eles tinham as obrigações mensais, como o Profut, para pagar. Essa legislação veio e resolveu o seguinte: olha, clube, durante o período da pandemia, você não precisa pagar o Profut e esse dinheiro que você usaria com o Profut, você vai salvar os empregos do seu clube, né? Tentar não despedir tantos empregados, trabalhadores, como a gente sabe que está acontecendo em muitas empresas brasileiras. Então, é um alívio, né? É um alento para os clubes brasileiros nesse período tão difícil. Mas, Daniel, lembrando que não é um perdão de dívida. Nós estamos simplesmente suspendendo durante o tempo da pandemia, mas depois eles voltam a pagar as parcelas, né, inclusive essas que eles deixaram de pagar durante o tempo da pandemia. Agora, deputado, já falou em algumas situações em que o clube já estava inadimplente com o Profut. No caso, esses clubes, eles não entrariam nessa negociação? Eles já estão excluídos do Profut? Eles já estão excluídos do Profut. O projeto de lei não reinsere esses clubes do Profut. Inclusive, quando eu relatei o projeto num primeiro momento, foi uma grande discussão. Eu, particularmente, queria reinserir, sim, os clubes que estavam fora, mas chegamos à conclusão que não seria através desse projeto de lei, até porque o centro desse projeto era a calamidade, né? O momento de crise que nós estamos vivendo com o coronavírus. Então, os parlamentares decidiram, os líderes, que não era momento de reincluir os times que perderam o Profut. Mas foi feito um compromisso do governo federal que, assim que terminar a pandemia, nós vamos discutir um novo projeto para reincluir esses clubes no Profut. Seria mais um refis, né? Seria a reabertura do refis do futebol, o que acontece, como eu disse, em vários setores. De tempos em tempos é normal que o governo faça um refis para vários setores aí espalhados no nosso país. Agora, deputado, muitas vezes quem não acompanha o tema fica com dúvidas como, poxa, mas alguns clubes pagarem, outros não, e vão ser tratados iguais ali na frente, então não vale a pena manter as contas em dia? Ou mesmo os clubes de futebol já tiveram outras situações de ajuda e estão sempre precisando de nova ajuda, e o cidadão comum. Como é que o senhor vê essas críticas? Bom, vamos lá, por partes, tá? Primeiro,
por isso que não houve reinserção dos clubes que perderam o Profut, né? Exatamente por esse motivo que você está falando, que não seria justo com aqueles clubes que que pagaram suas contas regulares desde 2015, que os outros times agora pudessem ser reinseridos e não sofrerem nenhuma penalidade em relação a isso. Eu, como relator, eu queria reincluir, mas com penalidade. Mas quando fosse discutir essa penalidade, ia contaminar o projeto. E aí a gente não ia conseguir levar o projeto adiante. Eu costumo falar que no parlamento a gente tem que pensar que tem o projeto ideal e o projeto possível. O projeto possível foi o que foi aprovado. Mas quando tiver o novo refis do futebol, Daniela, vai ser com outros termos. Certamente aquelas pessoas que não honraram as obrigações quando foi aberto em 2015, em 2021, se e quando abrir, as condições não serão as mesmas de 2015. Então, certamente, esses clubes vão ter uma condição inferior, pior, do que aqueles que fizeram em 2015, exatamente para não premiar o inadimplente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que eu respondi o seu questionamento. Quanto ao questionamento você falou, mas o outro cidadão que também passa dificuldade, o governo não perdoa a dívida? Bom, primeiro, o governo não está perdoando dívida de clube. O governo está suspendendo a dívida durante o período da pandemia. E é isso que a gente faz com a população, sobretudo com os mais vulneráveis. Também no período da pandemia, eu relatei o coronavírus, o Corona Voucher, né, que foi o maior programa, auxílio emergencial, o maior programa social da história do Brasil, que eu relatei. Fui eu que escrevi o valor de R$600. Então, nós também, por que nós demos R$600 para a população mais vulnerável? Porque entendemos que no período da pandemia era momento do Estado participar ativamente para ajudar essa pessoa. Assim como nós entendemos que agora o Estado brasileiro também precisa socorrer, pelo menos dar um tempo maior para os clubes brasileiros. A gente tem que lembrar, Daniela, que clube de futebol tem trabalhador, tem pessoas que trabalham, tem pai de família, né? Não são só os jogadores que também são trabalhadores, mas é a faxineira do clube que está lá no dia a dia, é o cara que cuida do jardim do clube, né? Então, são milhares e milhares de pessoas que dependem desse setor do futebol. Então, quando a gente dá um benefício, entre aspas, nós estamos contemplando diretamente a população brasileira, né? Então, nós estamos pensando exatamente no bem social quando o Congresso Nacional aprova um projeto como esse do 1013. Agora, deputado, falando dessa questão dos trabalhadores envolvidos nessa economia aí do futebol, do esporte, o projeto inicial previa que os clubes que tivessem a suspensão das parcelas deveriam manter, não demitir ninguém durante esse período. E o relatório aprovado prevê apenas a manutenção de salários abaixo de 2 vezes o teto, abaixo de R$12.000. Por que não foi possível manter essa garantia de emprego, deputado? Bom, primeiro porque nós estamos em dezembro. O projeto foi aprovado agora em dezembro e ainda nem foi sancionado. A crise começou em março. Você acha que nenhum clube mandou as pessoas embora? Então, se o clube tivesse mandado uma pessoa embora, ele não poderia ser beneficiado com a suspensão do Profut. Inviável. Já se passaram 9 meses. Então, algumas pessoas já foram demitidas, né? Não teve jeito. E ainda assim, você suspender o Profut tão somente não é capaz de você falar assim, agora o problema da folha salarial do clube está resolvida. Não. Às vezes o compromisso do Profut é muito menor do que a folha salarial. Então, não fazia sentido a gente colocar essa condicionante, até porque nós estamos falando aí de trabalhadores que recebem R$1 milhão por mês. Você vai manter ele porque você teve o benefício do Profut, o cara que recebe R$1 milhão por mês? Não, a gente tentou contemplar aquelas pessoas mais necessitadas. É aquele que recebe menos, é aquele trabalhador mais vulnerável. Esse está protegido. Deputado, o senhor falou aí da demora que a gente já está em dezembro, o projeto está sendo analisado desde março, entre análise pela Câmara e pelo Senado. E agora que já teve a votação final, existe um acordo para sanção, uma previsão aí de uma sanção mais rápida? Como que estão as negociações?
Sim, o projeto foi votado com o apoio do governo. O governo votou favorável ao projeto dentro do parlamento. Eu tenho dialogado diariamente com os ministros responsáveis. Esse projeto foi feito a quatro mãos, não fiz sozinho. Então, teve a participação do Ministério da Cidadania, da Secretaria de Esportes, do Ministério da Economia, e é por isso que eu estou muito otimista quanto à sanção. Acredito eu que ela vai ser na íntegra, vai sancionar todo o projeto nos próximos dias, acredito eu. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço todo o carinho de sempre e sigo aqui sempre à disposição de todos vocês. Um grande abraço. Obrigada, deputado. Nós chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.